Fala meus lovers, tudo bem? Está começando aquele que é um dos meus quadros favoritos aqui do canal. Aquele que todo começo de ano eu indico meus filmes que serão os favoritos, que são na maioria uma playlist incrível de filmes de ficção científica que eu vou aqui indicar para vocês. Antes de tudo eu queria me retratar com o vídeo que eu fiz ano passado, onde alguns filmes, uns 2 deles, que eu acabei indicando, mas que eles acabaram saindo só no ano seguinte. Mas é claro, não foi exatamente culpa minha, não tenho culpa que as produtoras decidiram adiar uns filmes. Então eu trouxe eles de volta aqui para apresentar para vocês. Segue agora meu top 10 nessa playlist incrível. Alguns filmes já até saíram no cinema, mas fica aí para você assistir depois. Então pegue papel e caneta para anotar as datas dos previstos filmes para este ano. Em 10º lugar está um filme de zumbi. Para você que achou que os filmes de zumbi já tinham saído da modinha, tais como os filmes de 10 anos atrás, mais ou menos, como por exemplo Todo Mundo Quase Morto, Madrugada dos Mortos, Noite dos Mortos-Vivos, Crepúsculo dos Mortos, O Dia dos Mortos, Zona da Morte, Morte em estilo japonês. Legal, valeu. Vem aí a segunda parte de um filme que saiu há 10 anos atrás, Zumbilândia, que tá... aqui. Zumbilândia 2 vai reunir o elenco original do primeiro filme, se passando aí, consequentemente, 10 anos depois do primeiro filme. Agora com zumbis maiores e zumbis mais resistentes, o filme traz o mesmo elenco e é um filme de comédia. O filme Todo Mundo Quase Morto é um dos raros filmes, assim como Zumbilândia, de terror comédia, o que é bem raro. Eu acho que um dos poucos filmes que a gente tem aí nessa linha seria aquele filme que saiu recentemente, A Morte Te Dá Parabéns. Mas voltando ao Zumbilândia, vai ser muito legal poder ver de novo o mesmo elenco. Esse foi um filme que trouxe uma revelação aí do Jesse Eisenberg e da Emma Stone, que não eram tão conhecidos na época, mas que depois fizeram muitos outros filmes, né? E até a Emma Stone chegou, né, a ganhar o Oscar posteriormente por La La Land. Então a atuação desses atores são realmente muito bons. Eu não sou aquele fãzão de filmes de zumbis, mas a forma como esse filme é contada é muito engraçado. E quem apadrinha esses atores é o Bill Murray. Quem é Bill Murray? Eu nunca bati numa criança antes. Isso é como perguntar quem é Gandhi. Quem é Gandhi? E os produtores de Zumbilândia 2 estavam muito preocupados com a relação da contratação desses atores, né, após a fama que eles têm hoje. Que embora seja um filme com pouco orçamento, né, como foi feito o primeiro, para trazer esses atores agora para fazer um segundo filme, eles pensaram que seria muito mais difícil. Mas no fim, após apresentar o roteiro, que foi escrito pelos mesmos roteiristas de Deadpool 1 e 2, né, os atores amaram e queriam participar do segundo filme. Então eu tô aí otimista para que 11 de outubro o filme venha à tona, que supere e seja tão bom quanto foi o primeiro. A classificação indicativa do primeiro filme é 14 anos, veja lá se você vai poder assistir ou não. Zombieland. E por falar em filme longínquo e inesperado, teremos de volta o 4º filme de MIB, Homens de Preto. Agora será um homem e uma mulher de preto. Will Smith e Tommy Lee Jones não voltam nessa sequência, mas teremos 2 Vingadores, que serão Tessa Thompson, que é a Valkyria no filme Thor Ragnarok, e o próprio Thor, Chris Hemsworth, Parece que o jogo virou. Que reflexo incrível. como protagonistas. O filme agora MIB Internacional se passa em Londres e está cheio de armamentos para o combate de invasão alienígena.
Em oitavo lugar temos o filme da Fênix Negra, uma revisão no terceiro filme clássico dos X-Men, que agora vai trazer um filme só sobre a Fênix Negra, como aquela entidade espacial domina a Jean Grey e a transforma na Fênix Negra, liberando seu maior potencial, chegando no nível Ômega, o nível mais alto dos mutantes que são os X-Men. E foi justamente durante as gravações desse filme que a Disney comprou a Fox e fez com que algumas coisas tivessem que ser regravadas, e o que fez, acima de tudo, que bagunçasse o calendário da Fox, porque agora com a compra da Fox, os personagens que eram da Fox, né, como os X-Men, eles podem aparecer nos filmes da Marvel. Então esse filme da Fênix, ele é muito especial por causa desse encerramento que parece que a Fox está fazendo para encerrar suas atividades e inserir agora os personagens como os X-Men nos próximos filmes da Marvel. E é por conta dessas regravações que bagunçaram um pouco o calendário da Fox, e filmes como o da Alita, que eu falei no ano passado, teve de ser adiado para esse ano. E como esse é o ano dos filmes que estão voltando, teremos de volta O Exterminador do Futuro, que é o sexto filme da franquia, porém é o terceiro. Cara, esqueça tudo que você viu a partir do segundo filme, porque James Cameron tá de volta e ele vai apagar tudo aquilo que veio depois do segundo. E o que aconteceu com o terceiro filme da franquia? Depois de James Cameron ter terminado seu casamento com Linda Hamilton, a nossa queridíssima Sarah Connor, ele simplesmente tinha perdido os direitos de produzir os próximos filmes para ela. E ela mesma foi lá e deu continuidade para as sequências. Só que agora eles entraram lá num acordo para dar uma continuidade do jeito James Cameron de ser. Então esqueça todos os filmes a partir do segundo, porque James Cameron já disse que eles foram apenas um sonho ruim. E não temos nada além desta foto para ilustrar o que pode vir por aí. O filme ainda vai estrear em 31 de outubro, tá um pouco longe aí. Esperamos que não seja adiado e nem odiado, mas fica aí a nossa dica. Vamos torcer por esse filme aí, que vai ser produzido por James Cameron, que produziu os dois primeiros filmes e quer dar continuidade a esse projeto. Vamos torcer por ele, para que essa série venha com tudo novamente e com Arnold Schwarzenegger aí no comando. This time he's back. For good. Agora uma historinha. Senta que lá vem a história. Em 1940, uma produtora de quadrinhos chamada Fawcett Comics publicou um super-herói chamado Capitão Marvel. Entretanto, uma outra produtora chamada National Publication acusou a Fawcett Comics de plágio, porque eles teriam copiado um super-herói publicado 2 anos antes chamado Superman. E esse processo levou 12 anos, levando a Fawcett Comics praticamente à falência. E alguns anos depois realmente ela faliu. Enquanto isso, a National Publication se tornava a conhecida DC Comics. Mas então lá nos anos 70, a DC decidiu adquirir todos os direitos do personagem e passou a publicá-lo. Só que 2 anos antes, a Marvel Comics, que já estava em alta, tinha lançado um personagem também intitulado de Capitão Marvel. Daí a Marvel chegou lá pra DC e falou assim: Você é burro, cara, que loucura. Mas nesse meio tempo, o Capitão Marvel adquiriu uma revista própria, intitulada Mas foi só em 2013 que o personagem ganhou o nome do título da sua revista. E agora, em 2019, o personagem entra para o universo cinematográfico da DC Comics. Billy Batson é um menino órfão de 14 anos, Quase 15 anos. que ao se envolver em uma confusão com outros garotos, acaba se refugiando em um trem. Nisso ele é escolhido por um mago para se tornar Shazam. Tá brincando? Diga! Calma! Um super-herói que irá proteger a Terra contra os inimigos. Ele ganha seus superpoderes se transformando em um adulto. E ele realmente tem várias coisas do Superman, mas como a história nos quadrinhos ao passar do tempo foi reformulada,
esse herói acaba sendo diferente dos outros já vistos. E talvez uma proposta nova da DC trazer um tom mais humorado, né? Já que os filmes do Snyder, né, como Superman, Batman vs Superman, tiveram um tom mais escuro, mais sombrio, e isso acabou que o filme não teve tanto sucesso quanto a produtora gostaria que tivesse. Mas agora, se ele vai integrar ao elenco de Liga da Justiça, ainda não temos uma resposta. Mas a DC está tomando um rumo diferente agora. Em vez de ela acelerar os filmes como foi em Liga da Justiça, reunindo muitos personagens de uma vez, parece que agora ela está começando um caminho mais lento para apresentar os personagens e fazer uma nova proposta aí para um Liga da Justiça 2, quem sabe. Mas esse filme é um filme de super-herói com comédia, né? Ele é mais comédia do que outra coisa. Quais são seus superpoderes? Superpoderes? Eu nem sei fazer xixi com essa roupa. E tá aí um filme diferencial que eu quero muito assistir. Você é ele. Você é o herói. De nada, por evitar um assalto. E em quinto lugar, agora começa a ficar cada vez mais difícil decidir os 5 primeiros. Temos um filme dos mesmos produtores de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, sendo aí produzido por Peter Jackson. Estou falando de um filme que eu havia falado ano passado, mas que ele acabou sendo adiado para esse ano, que é Máquinas Mortais. O filme de ficção científica segue no estilo steampunk, que é aquele futuro distópico, mas que eles utilizam de coisas do passado, de séculos atrás, dos nossos aqui. Que numa cidade, num tempo onde você não tem mais a facilidade de coisas, de equipamentos eletrônicos e coisas como carregadores para utilização de celulares e tudo mais, o mundo distópico, destruído, já não tem mais essa acessibilidade a esse tipo de coisa. Os efeitos visuais desse filme são fascinantes. Entretanto, a história eu acho que ficou um pouquinho a desejar. Esse filme saiu aí no começo do ano. Poucas pessoas ainda se atentaram para esse filme, o que acabou passando batido e a bilheteria sendo bem fraca. Ele era para ser uma nova trilogia aí desses produtores, como, né, foi O Senhor dos Anéis e O Hobbit, mas ficou um pouquinho a desejar. A história ficou muito fraca, assim, parece uma história de livrinho de criança, mas que eu acredito que seja bem difícil aí de se transformar numa trilogia. Mas se você gosta de bons efeitos visuais e uma história simples aí para você se divertir, esse é um filme que fica para minha dica aí. E em quarto lugar chega mais o fim de uma era. O filme que acaba de ser intitulado no dia de hoje que eu estou gravando como A Ascensão Skywalker, intitulado aí como o 9º filme da saga, traz a personagem Rey tentando desvendar um pouquinho do seu passado, tentando derrotar aí os vilões da Nova Ordem. Em terceiro lugar temos uma das minhas personagens favoritas das histórias da Marvel, a Capitã Marvel. Uma major da Força Aérea Americana que é capturada e levada para morar junto com uma raça alienígena chamada Kree, para derrotar uma outra raça alienígena chamada Skrull. Nisso ela acaba coincidentemente vindo parar na Terra no ano de 1995. Quando Nick Fury ainda tem seus 2 olhos muito bem abertos. O filme é cheio de referências, cheio de flashes para quem viveu nos anos 90. E saca só o que o presidente da Marvel já falou sobre essa personagem. Na mitologia dos nossos quadrinhos, a Capitã Marvel é a personagem que tem um pé na Terra e outro na parte cósmica. Agora que fizemos diversos filmes que acontecem na Terra e algumas aventuras cósmicas como Vingadores, Guardiões da Galáxia e Thor, acreditamos que é a hora certa de introduzir a Capitã Marvel nesse mundo. Ela é uma das mais poderosas e uma das mais populares personagens dos quadrinhos e será a personagem mais poderosa do universo Marvel. E cara, pode crer que essa será uma das personagens essenciais para o próximo filme. Nos quadrinhos,
Carol Danvers acaba se tornando a chefe de segurança da NASA e nessa ela conhece Walter Longson, um dos cientistas da NASA, que secretamente era o Capitão Marvel. Nisso eles acabam se apaixonando e nessa rola uma explosão, onde o Capitão Marvel acaba transmitindo sem querer os seus poderes a ela. Um pouco diferente no filme, onde seus poderes acabam acontecendo através de uma explosão do reator de uma das naves da nossa Capitã Marvel, qual ela pilotava, dando a ela os poderes. E o que poderia ser melhor do que Capitã Marvel? Capitã Marvel e os Vingadores em O Ultimato, o filme que irá encerrar uma sequência de filmes de 10 anos, que foi todo esse universo cinematográfico da Marvel até o momento. Que começou lá com o Homem de Ferro e agora vai terminar com esse filme, que chamado essa sequência de Saga do Infinito, onde foi apresentada aí as joias do infinito que serviram no último filme como a fonte de poder do Thanos, que dizimou metade do universo. E muito se especula a respeito desse filme, como o resgate dos personagens que teoricamente foram mortos no filme anterior. Alerta de spoiler. Que talvez não tivessem sido exatamente mortos, mas talvez tivessem ficado presos numa realidade, num universo paralelo, onde talvez o Homem-Formiga vá através do mundo quântico resgatá-los, ou eles voltem no tempo e resgatem a manopla do infinito do Thanos para resgatar esses personagens. Bom, nós já temos as confirmações de alguns filmes que trarão de volta esses personagens, como Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Então, cabe aguardar aqui ainda esse mês para o lançamento desse filme, que provavelmente seja o melhor filme do ano. Esse não dá para perder de jeito nenhum. Mas minha nossa, o que poderia ser ainda melhor do que Vingadores Guerra Infinita? Me desculpem. Pode ser loucura, e talvez seja mesmo. Mas o filme que eu mais aguardei pra ver foi Alita: Anjo de Combate. Que era pra estar ano passado, mas acabou sendo adiado por causa do meu aniversário. Não, brincadeira. Caiu coincidentemente muito próximo do meu aniversário e eu acabei indo assistir ele como um presente. Cara, que filme sensacional. James Cameron sempre se renovando, sempre trazendo diferencial pra gente assistir. Alita foi fascinante. Eu cheguei a ler os quadrinhos ainda pra ter uma prévia do que poderia ver no cinema. Ainda assisti o filme que teve a animação e mesmo assim o filme me surpreendeu e muito. Os efeitos visuais são fascinantes, a história realmente é inovadora, algo que você não vê por aí em outros filmes de ficção científica. Alita traz luta, traz emoção, traz sentimentos e traz um universo completamente novo e fascinante, num universo distópico, destruído, onde pessoas trocam membros do corpo como se fossem fazer uma tatuagem. O filme é produzido por James Cameron e dirigido por Robert Rodrigues, dois grandes diretores nos quais eu aprecio e estão na lista dos meus 5 diretores favoritos. Então a soma dos dois veio com tudo para trazer um filme com um visual incrível e inovador. A história dos quadrinhos é muito mais pesada e o Robert Rodrigues e o James Cameron, que já detinham os direitos já há mais de 10 anos e estavam guardando o filme para ter uma produção mais desenvolvida, com um visual mais fantástico, mais realista possível, para fazer essa transição dos quadrinhos para as telonas. Então eles trabalharam muito para que o filme tivesse esse resultado. Infelizmente ele não teve uma boa divulgação e tá aí no meio termo para que seja feito um segundo filme. Mas vamos torcer aí para que seja possível, que na próxima ainda tenha mais divulgação e que dê sequência a essa história, que tem muito ainda para trazer. Nesse primeiro filme do Robert Rodrigues com James Cameron foi utilizado apenas 4 mangás do Yukito Kishiro, que tem nome de salgadinho. Mas a história é muito mais pesada nos quadrinhos
do que no filme, porque no filme eles optaram para fazer uma coisa entre mais jovem, um pouco adulto, que o Robert Rodrigues já queria fazer uma coisa meio termo, assim. Ele que é diretor de Pequenos Espiões, que também dirigiu Sin City do Frank Miller, né? São pontos bem distintos um do outro, e agora ele quis fazer uma coisa mais meio termo. Embora, claro, né, o filme já tenha uma faixa etária mais para jovens adultos assim, do que propriamente para crianças, né? A história não é para crianças. E quem quiser se basear no quadrinho, né, daí já é um clima mais para 18. O desenho animado também ele já é mais para 18 anos. Mas a história é fascinante, cara. Tem muita ação, equilibrada a história, né, do filme, né, não deixa a desejar. As cenas de ação estão nos momentos certos que é para acontecer. Embora você tenha um pouco ali de romance durante o filme, você tem uma história bem recheada, né, bem focada para o filme que foi feito baseado já na obra que já tinha sido escrita mesmo. Então eu super indico para vocês os quadrinhos da Alita intitulados Gun, que eles fazem parte do universo cyberpunk. Eu falei para vocês já do universo steampunk, né? Que é aquela coisa do futuro utilizando coisas do passado. O cyberpunk ele já é uma realidade futurista onde as pessoas convivem com ciborgues, né? A troca de membros, materiais assim robóticos já é mais acessível. E as pessoas nesse universo elas acabam trocando partes do corpo como se fizessem uma tatuagem mesmo. Em vez de você fazer uma tatuagem no braço, você acaba trocando o braço porque ele é mais potente, mais fácil de você manipular as coisas, agir e tudo mais. É um universo assim muito louco, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Então foge completamente da nossa realidade. No universo da Alita, eles têm uma cidade flutuante chamada Zalem, onde todos que vivem na Terra sonham com aquela cidade para que eles possam ter uma melhor... Aquela coisa do sonho americano, sabe? De você querer ir para um lugar que você acredita ser muito melhor daquilo que você está morando, né? É o sonho deles. Então muitos vivem em prol desse sonho para poder ir para essa cidade flutuante, né? E a Alita é um caso desses, né? Que ela veio de Zalem e tá na Terra, né? Foi reconstruída por um doutor que vê ela como uma filha, mas ela acaba querendo ali mostrar seu valor, acaba querendo saber o passado dela, investigar o passado dela, porque quando ela foi encontrada sem memória, e ela acaba se mostrando uma artista marcial e se oferece ali para trabalhar como caçadora de recompensas, indo caçar alguns vilões que esses acabam cometendo crimes, coisas hediondas, né, nesse universo. A personagem é muito carismática. O trabalho feito com ela de tornar ela um estilo assim mangá foi sensacional pelo James Cameron. É muito inovador mesmo. Bom, eu vou encerrar um pouco esse vídeo agora, porque ele ficou muito longo mesmo, mas espero que vocês tenham gostado. Fica aí minhas dicas, assistam esses filmes aí, verifiquem, claro, a classificação indicativa. E para você que ficou aqui no final, eu vou dar uma super dica. Em breve teremos um novo sorteio. Curta e compartilha para que esse momento chegue o mais rápido possível. Beijão, fiquem com Deus, até!